Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos pilares que sustentam a fé cristã. E para nos guiar nessa jornada, vamos usar a obra Fundamentos da Vida Cristã, do pastor Itamar Pequeno. A ideia aqui é a gente entender de um jeito bem claro os conceitos que são a base de toda essa estrutura de pensamento. Para começar, vamos pensar numa imagem que o próprio material propõe. A fé é como se fosse uma grande construção, um prédio. E a gente sabe que toda construção que se preze precisa de uma base muito sólida, de fundamentos firmes, né? Pois é exatamente sobre esses fundamentos que a gente vai conversar. Mas para a gente entender por que essa construção é necessária, primeiro a gente precisa dar uma olhada no problema que ela vem resolver. O texto descreve isso como o ponto central da condição humana, uma espécie de rachadura, uma ruptura na nossa relação com Deus. E essa ruptura tem nome: pecado. Olha, a definição que o autor traz aqui é super importante. Não se trata só de fazer uma coisinha errada aqui ou ali, é mais profundo. É um estado de rebelião, uma quebra de conexão que bagunça a nossa própria natureza. É daqui que todo o resto parte. E essa citação que está no livro resume perfeitamente o poder de engano do pecado. Pensa só, a promessa é de mais liberdade, de mais vida. Mas o que ele entrega, segundo a análise, é o contrário: aprisionamento e separação. Então, o ponto principal é que essa tal ruptura não é algo superficial. De acordo com a obra, ela mexe com a pessoa por dentro. Causa uma separação espiritual de Deus, o que o livro chama de morte espiritual, e no fim acaba escravizando. Essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar a consequência disso tudo: a separação. É por causa desse abismo que surge a necessidade de uma ponte, de uma solução para reconectar o que foi quebrado. O que nos leva, claro, à grande pergunta. Se o problema é tão sério, tão fundamental assim, qual é o caminho que o texto aponta para essa reconciliação? Como é que se constrói essa ponte? E a resposta não é uma coisa só, mas um conjunto de 3 ideias que estão totalmente ligadas: graça, fé e salvação. Vamos ver como uma coisa leva a outra. A lógica apresentada no livro é mais ou menos essa. Tudo começa com Deus tomando a iniciativa, que é a graça. Diante dessa oferta, existe uma resposta humana, que é a fé. E quando essas duas coisas se encontram, o resultado é a salvação. Vamos para o primeiro passo, então. A graça. O texto define a graça como um favor que a gente não merece, que não tem como conquistar por esforço próprio. É o amor de Deus agindo por alguém que, sozinho, não teria direito a ele. É o ponto de partida de tudo. E essa citação do Max Lucado, que está na obra, dá um rosto a essa ideia. O ponto aqui é que a graça não é só um conceito abstrato flutuando no ar. Ela se tornou algo real, visível, na pessoa de Jesus Cristo. Esse quadro aqui deixa bem clara a diferença entre os dois caminhos. De um lado, tem o esforço humano, que é baseado no mérito, naquilo que a gente faz para ganhar algo. Do outro, a graça divina, que é apresentada como um presente, baseada em quem Deus é, e não no nosso desempenho. E o que torna essa graça possível, segundo a fonte, é o sacrifício de Cristo. A morte dele na cruz é vista como o ato que, digamos, acerta as contas com a justiça divina e abre o caminho para o perdão. Isso faz da salvação uma realidade que só é acessível por meio dele. Ok, a gente já entendeu o problema e a solução. Mas, e depois? O que acontece na prática na vida de alguém que passa por isso? A história não acaba aí, né? Vamos ver como essa vida se desenvolve. A obra deixa claro que a salvação não é a linha de chegada, mas o ponto de partida de uma transformação. E essa vida nova aparece em coisas concretas, como o amor, o perdão e a busca por justiça. São como os frutos, sabe? As evidências de que algo mudou por dentro. E entre todos esses frutos, o amor ganha um lugar de destaque. O texto chama o amor de fundamento essencial e distintivo visível de um discípulo. Ou seja, não é só um sentimento, é a marca principal, quase como um crachá de identificação de quem segue a Cristo. E falando em perdão, essa citação usada pelo autor é de uma força tremenda. A ideia é que quando a gente perdoa, a gente acha que está fazendo um bem só para o outro. Mas, na verdade, estamos nos libertando das correntes do ressentimento. O maior beneficiado somos nós mesmos. Certo, mas na prática, no dia a dia, como essa vida nova se sustenta? A parte final da nossa análise vai falar justamente sobre as práticas e a esperança que alimentam essa caminhada. A forma como a obra fala da oração é bem interessante.
não é aquela coisa de ser o último recurso quando tudo mais deu errado. Pelo contrário, é descrita como a respiração espiritual. É um diálogo constante, uma conexão que mantém a vida espiritual bem viva. Em seguida vem a esperança. E aqui a definição é muito importante. Não se trata daquele otimismo vago, de torcer por melhor. É descrita como uma certeza firme, baseada em quem Deus é e no que Ele prometeu. Por isso é chamada de âncora da alma. Ela te mantém firme mesmo no meio da tempestade. E essa esperança toda aponta para a promessa final, a vida eterna. O autor faz questão de dizer que isso é muito mais do que só viver para sempre. Tem a ver com a qualidade dessa vida, uma existência de total comunhão com Deus, que, aliás, ele diz que já começa aqui e agora. Isso tudo nos traz de volta para uma reflexão final. Se o pecado, a graça, a fé, o amor e a esperança são os alicerces, os fundamentos, qual é o prédio que eles foram feitos para sustentar? Qual é o propósito final de tudo isso? E a gente encerra com essa citação de John Stott, que amarra bem a força de tudo que a gente viu. Num mundo cheio de instabilidade, a esperança construída sobre esses fundamentos é o que é apresentado como a força que mantém a alma no lugar. E com essa reflexão a gente termina a nossa análise de hoje.